que nessa noite nós vamos estar compartilhando essa palavra de acordo à vontade do Espírito Santo. A palavra dessa noite pela qual nós vamos compartilhar, ela se encontra no livro de Marcos, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 14. Assim está escrito na santa palavra de Deus. Enquanto se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele responderam, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, resolvia-se e escumando. E perguntou o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o colocou de pé. Meus amados, nessa noite nós vamos meditar nessa palavra. E se nós pudéssemos colocar um título nela, ela seria Crer e Obedecer. Querido, a palavra diz nessa noite que um pai desesperado, ele traz até Jesus Cristo, um jovem que há muito tempo, desde a infância, ele já passava por um momento de dificuldade em sua vida. Desde a infância, aquele jovem, ele já mantinha um relacionamento, não com Deus, mas ele tinha um relacionamento com as trevas. Aquele jovem, ele tinha em si, demônios que deixavam surdo e mudos. E o que me chama a atenção nessa palavra é que aquele pai, ele já havia levado o seu filho até os discípulos. E os discípulos nada puderam fazer. Queridos, hoje em dia acontecem essas coisas. Nós procuramos líderes espirituais, nós procuramos as igrejas e muitas das vezes nós esquecemos de procurar verdadeiramente a Cristo. E Jesus diz para aquele homem que se aquele homem acreditasse, se ele cresce, o milagre iria acontecer. E muitas das vezes, querido, você está indo buscar aquilo que o povo está propagando. Às vezes as pessoas falam assim: ali aconteceu tal, e você vai lá para ver se está acontecendo. A multidão fazia assim. A multidão ia até Jesus para ver o que estava acontecendo. E quando Jesus falava para aquele homem: se creres, tudo é possível, aquele homem, ele confessou para Jesus que ele tinha uma pequena incredulidade, ou seja, ele não tinha fé para aquilo. E ele pede para Jesus: olha, Jesus, me ajuda a crer, me ajuda a crer. Muitas das vezes, querido, nós temos vergonha de confessar para Cristo que nós não acreditamos. Às vezes nós acreditamos no milagre do vizinho, no milagre da igreja A, da igreja B, e muitas das vezes nós estamos há 20 anos, 40 anos dentro daquela denominação,
e não conseguimos alcançar uma única bênção sequer. Mas por quê? Porque nós estamos preocupados com o milagre do outro. E nós não acreditamos que Deus possa fazer um milagre para nós. Mas a palavra dessa noite, ela nos traz, né, uma orientação, um rumo para que nós possamos alcançar os nossos milagres através do que? Da obediência. Porque provavelmente alguém falou para aquele homem levar aquele filho até Jesus Cristo. E aquele homem, ao ouvir que Jesus Cristo era o único que poderia fazer algo por ele, aquele homem foi e levou, né, o seu filho até Jesus Cristo. E, meus queridos, o que eu vejo nisso? Eu vejo que nos tempos modernos, as pessoas, elas pararam de acreditar em milagre. Né? Elas pararam de acreditar que o milagre ainda existe. E Jesus, ele pega, ele chama os seus discípulos de pessoas de pouca fé, ou seja, pessoas incrédulas, né? E ele ainda faz um ressalto ainda, até quando estarei convosco? Né? Porque aquelas pessoas, aqueles discípulos, eles acreditavam que o milagre só poderia acontecer se Jesus estivesse presente. Mas, querido, eu quero dizer para você que eles estavam certos. E hoje, Jesus se faz presente. Sabe por quê, querido? Porque Jesus Cristo, ele continua vivo. Ele morreu? Sim, ele morreu. Mas no terceiro dia, diz as Escrituras Sagradas, que ele ressuscitou. No terceiro dia. E ele nos diz, queridos, que ele não ia nos deixar órfãos. Ele disse que estaria conosco até o consumar dos séculos. E ele disse também que deixaria conosco o outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E ele diz para nós, querido, que quando nós acreditamos, tudo é possível. Querido, então é necessário você começar a acreditar em Jesus Cristo. Muitas das vezes, como eu acabei de dizer, nós acreditamos muito, né, nos nossos líderes espirituais. Não estou fazendo aqui alusão que você não tenha que confiar. Tem que confiar, querido. Mas nós temos que colocar Jesus Cristo como centro das nossas vidas. Nós temos que colocar Jesus Cristo como centro do nosso provedor, porque é Ele que nos provém, né, os nossos milagres, as nossas necessidades. Querido, a palavra de Deus em João 14, 21, né, ela diz que quem tem os mandamentos do Senhor, quem obedece os mandamentos, quem obedece a palavra, esse é aquele que ama o Senhor. E aquele que ama o Senhor será amado do Pai, assim como é amado de Jesus. E Jesus, ele nos promete que ele nos revelaria. Querido, é hora de Jesus revelar na sua vida. E revelar na sua vida, querido, é necessário um milagre. Você que nesse momento, de alguma maneira, está ouvindo nessa programação pela rádio, pela internet, você que está vendo pelo vídeo, que de alguma forma vai chegar até você, né, pelo canal Caminho da Verdade, Ministério Caminho da Verdade e Vida, de alguma forma vai chegar até você, amém? O título dessa palavra, como eu disse, é crer e obedecer. Se você crer e se você obedecer a palavra do Senhor, querido, é impossível a sua cura não chegar. É impossível você não ser liberto do teu vício, dessa depressão, dessa enfermidade que há muito tempo te assola. Segundo a palavra de Deus, essa criança, esse menino, esse jovem, ele sofria desde a infância. Eu te pergunto nessa noite, desde quando? Desde quando você está assim? Jesus fez essa pergunta para o pai da criança. Desde quando você tem enfrentado essa tribulação? Desde quando essa porta de emprego está fechada para você? Desde quando você está sofrendo com esse relacionamento mal direcionado? Desde quando você está passando noites em claro com esse problema chamado depressão? Querido, a Bíblia ela foi bem clara. A Bíblia diz que o pai levou aquela criança até Jesus Cristo. Que tal você levar teus problemas até Jesus Cristo nessa noite? Que tal você fazer um apelo onde você está e começar a clamar a presença dele? Que tal você reconhecer que somente ele é capaz de mudar a tua história? Quem sabe que nessa noite você possa dobrar os seus joelhos aí mesmo dentro do seu quarto e começar a contar para ele o seu problema. Esse pai, querido, ele fala para Jesus os problemas do seu filho. Ele fala que aquela criança espumava. Ele fala que aquela criança não falava. Ele fala que aquela criança não ouvia. Foi quando Jesus, querido, ele dá uma ordem àquele demônio mudo que estava sobre a vida daquela criança. A Bíblia diz que quando Jesus dá a ordem, a Bíblia diz que imediatamente aquele demônio que estava alojado na vida daquele jovem, né? Eu falo criança, mas é jovem, né? Quando
uma coisa interessante. Quando Jesus deu a ordem para aquele demônio, né, a Bíblia diz que aquele demônio obedeceu, querido. É impossível não obedecer a voz, o comando do Senhor. E se os demônios obedecem, por que nós não podemos obedecer? Se somos a imagem e semelhança de Deus? Por que nós não podemos obedecer se Deus nos amou de uma tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para que, se nós crescêssemos, nós teríamos, né, uma vida em abundância? Por que nós não poderemos obedecer se até os demônios obedecem à voz do Senhor dos Senhores? Querido, isso não é religião. Querido, isso não é placa de igreja, isso não é coisa feita pelas mãos do homem. Isso é o que está escrito, querido. Isso que está escrito. E a Bíblia diz, querido, que aquele menino, aquele jovem, ele se pôs de pé, ele foi curado, ele foi liberto. E eu profetizo nessa noite que todos os seus problemas serão sanados. Que todos esses demônios que se levantaram contra a tua vida, todos esses demônios que se representando escorpiões, trazendo a mortes espirituais, eu repreendo eles nessa noite em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Querido, no nome do Senhor Jesus. Porque no nome do Senhor Jesus, todos os joelhos se dobram. No nome do Senhor Jesus, todas as línguas confessam que Ele é o Senhor e Salvador. Querido, esteja certo que nessa noite chegou para você a libertação em Cristo Jesus. Amém? Glorificado é o nome do Senhor Jesus.